Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal Olhar de Perséfone. O Rio Grande do Sul está passando pela maior tragédia ambiental da sua história e você pode contribuir com qualquer tipo de doação em termos de dinheiro ou mantimentos necessários para as emergências que nós estamos passando no momento. Principais itens que nós precisamos agora nesse momento são água, itens de higiene básica, especialmente itens de higiene a seco, medicamentos, colchões, cobertores. Existem várias campanhas de solidariedade acontecendo, algumas você pode encontrar aqui na caixa de descrição desse áudio, com a descrição das campanhas e dos Pix nos quais você pode contribuir com qualquer valor. O ideal nesse momento é fazer Pix e contribuições para as pessoas e para os civis que estão de fato engajados em salvar e proteger a população gaúcha nesse momento. Saibam que qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, seja em formato de centavos, seja em formato de reza. Se você é do Rio Grande do Sul, acompanhe também aqui na caixa de descrição desse áudio para saber quais os pontos de coleta e quais os itens você pode levar para cada lugar específico. Novamente, os itens principais que nós precisamos agora são água, medicamentos, produtos de higiene básica, especialmente de higiene a seco, colchões e cobertores. Busquem informações sobre a tragédia que nós estamos vivendo nas redes sociais, nas mídias alternativas. Por favor, não fique apenas com as informações veiculadas pela mídia principal do local. Procure se informar de maneira adequada até para conseguir fazer uma doação mais específica e mais adequada dentro das suas possibilidades. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o trânsito que vai acontecer de maneira exata no dia 6 de maio de 2024, que é Mercúrio em conjunção com Quirón. Como vocês podem ver aqui no mapa, Quirón e Mercúrio estão fazendo agora essa conjunção exata no dia 6 de maio de 2024, às 11h36 da noite, horário de São Paulo, no grau 21 do signo de Áries. Esse já vai ser o terceiro trânsito entre Mercúrio e Quirón, agora com o Mercúrio direto, depois da sua retrogradação, então já é mais ou menos o terceiro momento que a gente tem desse episódio, que começou em meados de março de 2024. O que isso significa para nós em termos mais práticos? Mercúrio, ele representa a nossa comunicação, mas também ele representa a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, a questão também de raciocínio, clareza de pensamento, mas Mercúrio também rege as comunicações e as nossas relações num sentido mais social da coisa. Não são as relações, por exemplo, amorosas necessariamente, não quer dizer especificamente quem a gente ama nesse sentido, mas ele tem sim a ver com a nossa capacidade de comunicar dentro de uma relação e como que essa comunicação pode se desenvolver. Mercúrio dentro do signo de Áries tem uma tendência a ser uma comunicação mais ativa, mais clara na medida do possível, especialmente quando Mercúrio está direto, mas também mais ativa, mais extrovertida, ou seja, Mercúrio quando passa pelo signo de Áries, especialmente em termos de trânsito para todos nós, significa daí um momento que a comunicação está mais ativa, sendo feita com mais frequência. A questão é que Quirón e Mercúrio estão muito próximos do nó do norte ainda, que é um episódio também que eu acho que está muito relacionado com a questão dos eclipses, né? É a terceira vez que Mercúrio se encontra com Quirón, e aí também, de certa forma, é mais um episódio, talvez um desdobramento com relação ao tema do eclipse solar no dia 8 de abril de 2024 para cada um de nós. Em termos mais específicos, quando a gente está tentando descobrir como que um trânsito astrológico está nos afetando de maneira mais direta, o ideal, na realidade, é a gente acompanhar, até escrevendo mais ou menos em algum lugar, em algum diário, em alguma agenda, o que está acontecendo nesses dias, daí pra gente perceber de maneira mais clara se tem algum padrão ali de alguma coisa que está acontecendo ou se repetindo, ou quais são os temas daí que estão vindo à tona naquele momento, de coisas daí que a gente está tendo que lidar. O grau 21 do signo de Áries, a gente já entrou na última face daí do signo, que seriam os 10 graus finais desse signo, então tem uma tendência a ter algum tipo de fechamento dentro desses graus, mas ainda assim Mercúrio em Áries agora também já em movimento direto, passando também por essa finalização
do seu período de sombra de retrogradação, que é um período que se abre a partir do momento que a retrogradação acaba, que tem uma possibilidade da gente revisar, rever ou resgatar alguma coisa que aconteceu durante a retrogradação de Mercúrio em Áries. Quando ele ficou retrógrado, ele trouxe muita informação desencontrada, muita iniciativa para falar a coisa errada ou no momento errado. Também trouxe atividade demais para dentro do tema da comunicação, muita fala sem pensar, muita precipitação também. Então, agora, nesse período de sombra de retrogradação, não é necessariamente revisitar os mesmos problemas do mesmo jeito, mas sim daí trazer mais clareza de pensamento para as coisas que foram feitas no momento recente. E aí também esse processo de revisão, ele vai ser feito de maneira mais clara. Quiron no nosso mapa natal, ele representa a nossa grande dor. Eu costumo descrever Quiron no mapa astral como sendo o trauma da nossa vida. Eu não vejo Quiron como sendo um ponto relacionado a questões kármicas ou questões de vidas passadas, mas sim alguma experiência traumática marcante com relação à questão da dor que aconteceu na nossa vida nesse momento. Quiron, ele é um asteroide que foi descoberto durante a década de 70 e aí ele recebeu esse nome de Quiron, que representa a constelação, na realidade, do signo de Sagitário. É o grande representante da constelação do signo de Sagitário. Quiron, na mitologia grega, ele representa o curador ferido, então por isso também esse ponto astrológico está relacionado às questões de dor, mas também está relacionado às questões de ensinamento, no sentido de que aquilo que nos feriu em algum momento da nossa vida, talvez nos abra espaço e a possibilidade de ser um foco de conhecimento que a gente tem para educar outras pessoas com relação àquele assunto. Pode ser também na lógica de alguma coisa que a gente passou, a gente tem a capacidade, ou pelo menos a inclinação, de ensinar as outras pessoas a não fazerem aquelas coisas. A astróloga Melanie Reinhardt comenta que a órbita de Quiron dentro do espaço, ela passa entre os planetas Saturno e Urano, trazendo tendências daí na prática desses dois planetas, que são muito diferentes entre si se a gente para pensar no que significa Saturno e no que significa Urano. Então, de certa forma, Quiron também, em termos simbólicos, representa algum tipo de estrutura nossa, mas aí também estrutura no sentido de aprendizado com relação ao tema dos limites na nossa vida. E aí, sempre quando a gente lida com o tema de limites, a gente está lidando também com um certo tipo de polaridade. A gente só sabe estabelecer algum limite quando existe um outro. Também a gente só sabe estabelecer um limite quando a gente entende a separação do nosso eu, do nosso ego, com relação ao outro. Isso é o que representa Saturno em termos mais simbólicos. Ele não precisa ser daí entendido necessariamente como aquilo que nos restringe, mas talvez até como a limitação necessária que a gente precisa ter até para o bom desenvolvimento do nosso eu, justamente para ver essa separação melhor e mais clara com relação àquilo que a gente não é. Urano, de maneira muito diferente de Saturno, ele é um representante de revolução, ele é um representante de mudança drástica, mudança brusca, carrega daí simbolicamente uma força muito grande com relação a saltos ou quebras, que é daí também simbolicamente representante das grandes mudanças na nossa vida. Ou seja, Quiron daí conecta esses dois significados, aquilo que representa um aprendizado com relação a limites e como estabelecer isso, ao mesmo tempo que o estabelecimento desse limite pode ser revolucionário. Ou daí, em outra perspectiva, começar a perceber talvez que a imposição de determinados limites é um ato revolucionário por si só. Ou ainda, se a gente ainda estiver pensando em Saturno como sendo um representante da restrição em si, pode ser daí a quebra de uma determinada estrutura, a quebra de uma determinada restrição e a negação daí de uma tradição no qual a gente se desenvolveu dentro da nossa vida. Isso tudo pode estar incluído dentro do aspecto de Quiron dentro do nosso mapa. Então, daí, além dessas questões que eu falei, tudo isso também tem que estar relacionado a algum tipo de experiência traumática para nós. Traumática no sentido de que doeu. Trauma é aquilo que a gente sente em termos individuais, então aquilo que é traumático para mim provavelmente não será traumático para você. Então, daí também você precisa pensar naquilo que te dói mais ou naquilo que te doeu mais. E aí, em função disso, como tu conseguiu estabelecer mais ou menos uma estrutura a partir dessa dor, ou até onde os seus limites foram negados e desrespeitados e que causou grande dor. É mais ou menos assim que a gente começa a entender o sentido de Quiron especificamente no nosso mapa astral, independente de onde ele esteja, mas também em termos de significados, é muito mais importante entender o significado de Quiron por casa do que por signo, porque Quiron tem uma órbita muito estranha, por isso
ele é um asteroide, ele não é considerado um planeta, o tempo que ele fica em cada signo é muito diversificado entre si. Por exemplo, dentro de Áries, Quirón passa mais ou menos em torno de 9 anos, mas em outros signos ele vai passar só 2 anos. Então a órbita dele é bastante confusa também. Então é bem melhor buscar os significados de Quirón a partir da casa onde ele está no seu mapa astral do que a partir do signo. Esse aspecto de Quirón em conjunção com Mercúrio, ele vai estar ainda razoavelmente atuante durante a nossa lua nova no signo de Touro, que vai ser no dia 8 de maio. E também essa semana do dia 6 até o dia 12 de maio, a gente não tem muitos eventos astrológicos. Quase que todos eles, especialmente os principais, estão aglutinados nos 3 primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta, sendo quarta-feira o momento de lua nova no signo de Touro. Esse aspecto ele ainda é atuante, mas ele não é mais muito firme. Então pode ser alguma coisa que se carrega ou vai continuar se desenvolvendo também no período de lua nova, que pode ajudar no sentido e no entendimento melhor desse momento de lua nova. Agora Mercúrio e Quirón juntos nessa terceira e última conjunção que eles vão fazer por um grande período de tempo, agora só no ano que vem para Mercúrio voltar a ficar conjunto com Quirón, é um momento daí de estar comunicando melhor algum aspecto traumático da nossa vida e com relação a algum aspecto de dor com relação à nossa vida. E aí a comparação do período da retrogradação, Mercúrio esteve conjunto com Quirón, essa comunicação ela foi feita de maneira inadequada, provavelmente, ou de maneira muito problemática, ou daí que no final das contas não acabou trazendo para nós uma resolução ou uma melhora no nosso processo de cura, o que provavelmente em alguns casos acaba prejudicando mais a situação do que melhorando. Agora, esse processo comunicativo, ele tá mais ativo e ele tá mais claro, ele tá também possível de se chegar a alguma finalidade mais útil nas nossas vidas. E Quirón dentro do signo de Áries, o grande sentido que ele tá trazendo para todos nós é a necessidade de uma iniciativa individual a buscar essa questão da cura e não necessariamente deixar na mão das outras pessoas as nossas possibilidades e capacidades curativas com relação àquilo que nos dói mais. Mas aí também sempre tem que ter uma clareza bem grande com relação àquilo que te dói mais, sempre entendendo que é sim uma coisa específica. O teu trauma não precisa ser semelhante ao trauma de outras pessoas para ser considerado um trauma. Um dos únicos pontos mais problemáticos desse momento, desse episódio, dessa conjunção de Mercúrio com Quirón, eu considero sendo ainda a aproximação muito grande com o nó do norte, que ainda está no grau 15 do signo de Áries. Essa aproximação com o nó do norte, tudo aquilo que fica muito próximo do nó do norte, fica exagerado. Ele tem a sua capacidade e a sua potência aumentada. Como Quirón é um aspecto de dor, tem sim essa possibilidade da gente estar pensando de maneira mais clara com relação a esse tema, mas também ele tem um certo tipo de exagero com relação a isso. Ou seja, esse momento, especialmente os primeiros dias da semana, do dia 6 ao dia 12 de maio, eles podem ser dias de maior dor, e aí maior presença da dor, ou até, se não está doendo alguma coisa específica na sua vida, infelizmente pode ser a presença mais física da dor dos outros. Pelo menos nesse momento, essa comunicação da dor, ela vai estar mais direcionada, ela vai estar mais clara, menos confusa. E aí também porque Mercúrio já saiu do seu processo de retrogradação, a possibilidade daí da gente acabar compartilhando e se envolvendo em fake news é bem menor do que antes, o que eu acho que pelo menos é uma vantagem. Nessa parte, com relação à conjunção de Mercúrio em conjunção com Quirón, era só isso que eu tenho pra dizer. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Por favor, comentem aquilo que vocês acharam com relação a esse vídeo, se vocês gostaram, se vocês curtiram. Coloquem também as dúvidas de vocês com relação a qualquer coisa astrológica que vocês queiram me ver falar sobre. É só comentar aqui embaixo, que aí com o tempo eu vou respondendo, quem sabe até em formato de vídeos pra vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.